Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente. Sou Fábio Pereira e nós vamos toda quarta-feira, essa é a primeira de 2025, que a gente vai sempre trazendo às quartas-feiras o Evangelho no lar. A gente grava o nosso para que você que professa a fé espírita sozinho na sua casa, ou para você que é sozinho, ou para você que tem dificuldade em ler em voz alta o Evangelho, fazer uma explicação, fazer um comentário. Então, muitas famílias colocam no YouTube e na televisão e assistem com a gente o Evangelho. Isso é bacana, então seja muito bem-vindo. É um prazer, esse é o objetivo de fazermos o nosso Evangelho. Vamos fazer a oração inicial. Na oração inicial, a gente explica como é que é, depois a gente lê um trecho de um livro edificante, é uma leitura edificante. É o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o Servo do Senhor. Aí nós lemos e explicamos na sequência o Evangelho segundo o Espiritismo. Caiu no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. O item é Parábola da Figueira que Secou. E no final a gente faz a fluidificação da água. Na realidade a fluidificação vai ser feita pelos mentores. A gente só finaliza. Vou colocar a minha aqui. Você coloca a sua aí, tá bom? Não sou eu. Pus do lado da televisão e o Fábio fluidificou a água. Não fluidifiquei nada. São os mentores que vão fazer isso aí na sua casa, tá? Então vamos lá, vamos começar o nosso Evangelho no lar, elevando o pensamento até Jesus. O que é isso? É pensar no rosto dele como você acha que ele é, como você entende que ele seja, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, cumprimentando seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimento a todos os demais, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Invocamos o Senhor, mestre querido, e evocamos esses nossos irmãos para que tenhamos a nossa casa como uma base para o plano espiritual, nesse dia e horário marcados. E por isso já te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Agradecemos também, Senhor, por tudo que nos aconteceu desde a última vez que fizemos o nosso Evangelho, desde antes do Natal. Tudo de bom que nos aconteceu, muito, muito obrigado por isso. Tudo de ruim que não nos aconteceu, muito, muito obrigado por isso. E claro, muito obrigado também, Senhor, por tudo de ruim que nos aconteceu, porque como a gente sempre diz e como a gente já aprendeu com o Senhor, já passou, já foi, já era, não tem mais. Que bom, já era, né? Já foi. Isso é o mais importante de tudo. Então, dessa forma, Senhor, muito obrigado por isso também. Muito obrigado pela paciência, pelo acréscimo de misericórdia e pela visita à nossa casa. No quesito pedido, Senhor, a gente pede que o Senhor, por favor, não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, para que sejamos úteis, para que sejamos o mais fiéis possível à sua mensagem, que o Senhor nos inspire para que possamos estudar bem essa sua doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, mais cristã de todas as que existem hoje. Estamos em 2025 e podemos afirmar categoricamente. Então pedimos ao Senhor que não nos deixe desonrar essa doutrina extraordinária. Não olhe as nossas imperfeições, como eu disse, mas a fé que anima o nosso coração. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo e essa é a nossa gratidão, porque sabemos que muito antes de a gente pedir, o Senhor já está nos atendendo por seu acréscimo de misericórdia e por isso muito obrigado. Vamos lá. Bom, só para a gente contextualizar então, o livro é Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, e esse livro, hoje caiu o Servo do Senhor, e esse livro sempre tem um trecho do Novo Testamento e a explicação de Emmanuel. O trecho de hoje é de João, capítulo 17, versículo 16, que diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus teria dito isso no Monte das Oliveiras, instantes antes dele ser traído e ser preso. Ele estava fazendo uma oração, estava pedindo pelos apóstolos, pelos discípulos, pedindo a Deus coragem, para que eles tivessem coragem diante da verdade, diante dos suplícios que passariam, das grandes dificuldades que surgiriam, pedindo também, Jesus pede nos versículos seguintes do capítulo 17, Jesus pede
por nós que cremos nele hoje, né, mas que somos à sua época aqueles que crerão no futuro. Então, Jesus está fazendo essa oração, está tendo esse papo mais íntimo, esse bate-papo mais íntimo, esse colóquio mais íntimo, esse diálogo mais íntimo com Deus, no Monte das Oliveiras, que é onde ele foi traído, foi preso e começou então todo aquele trajeto de dor que ele passou. Foi instantes antes disso acontecer, quando ele fez essa citação: eles não são do mundo, como também eu não sou. Não no sentido de privilégio, não no sentido tolo de eu não sou do mundo, então eu só canto música evangélica, eu não sou do mundo, então eu só frequento a igreja. Não é isso, é estar no mundo, mas sabendo que não somos matéria. Essa é a ideia. Eles não são matéria, como eu também não sou, né, dizendo a Deus. Nós estamos encarnados nesse momento, mas nós somos espírito, espírito imortal. E isso que é o mais importante que nós entendamos dessa mensagem de Jesus. Emmanuel, no entanto, diz o seguinte: o servo do Senhor é claramente conhecido na seara ativa do Senhor, mas se aspiramos a caracterizá-lo no mundo, é fácil reconhecer-lhe a presença em seus traços essenciais. O servo do Senhor vive no mundo sem agarrar-se ao mundo. Sabe da necessidade de estarmos encarnados, que é preciso viver, tem que trabalhar, tem que comer, tem que vivenciar, tem que amar as outras pessoas, e esse é o objetivo final, sempre amar os outros, né? Amar os outros como Jesus nos amou. O servo do Senhor age sem apego, porque sabe que existe o mundo espiritual, que lá é a realidade, que aqui é só um esboço. Ilumina sem alarde, o servo do Senhor ilumina sem alarde, ou seja, ajuda sem as pessoas perceberem, porque é natural, não fica tirando foto e colocando nas redes sociais: ajudamos os nossos irmãozinhos necessitados, estamos fazendo sopa para quem tem fome, estamos distribuindo presentinhos para aqueles que não têm. Isso é colocar as pessoas em situação vexatória e escolher que o mundo lhe agradeça em vez de fazer o certo sem alarde. O servo do Senhor convence trabalhando, não falando. O servo do Senhor atravessa o tumulto construindo em silêncio. Injuriado, esquece. Advertido, aproveita a advertência. O servo do Senhor considera o passado apontando o futuro, ou seja, entende que o passado, por mais que doa, por mais dolorido que seja, já foi, já passou, foi um aprendizado, e se estamos melhor hoje, se estamos mais evoluídos hoje, é porque tínhamos esse passado, por mais delituoso e conflitante que tenha sido. Graças a ele estamos onde estamos hoje. O servo do Senhor renova sem crítica, perdoa sem jactância, sem humilhar outra pessoa, sem pesar no outro o perdão. O servo do Senhor sofre sem queixa, carrega fardos pesados sem pretensão de virtude, socorre espontaneamente, algo natural. Fábio, mas ainda não é natural em mim, eu não consigo socorrer espontaneamente, mas eu não deixo ninguém sem socorro. Eu me obrigo até a fazer isso. É assim que começa. Ninguém dorme Fábio Pereira hoje e acorda Chico Xavier amanhã. Não tem como. A evolução é devagar. Primeiro eu me obrigo a ser como eu quero ser, e aí naturalmente aos pouquinhos eu vou sendo aquilo que eu quero, aquilo que eu almejei, né? O servo do Senhor fala edificando, não fica falando mal dos outros, por exemplo. O servo do Senhor eleva-se elevando os outros, não é rebaixando o outro para eu me sentir melhor, né? Massacrando as minorias para que eu me sinta melhor, criando narrativas contra as minorias para que eu me sinta melhor. Isso é gente fraca que faz, e não o servo do Senhor. O servo do Senhor colabora esquecendo a si mesmo em louvor do interesse geral. O servo do Senhor espera fazendo o melhor que pode, corrige abençoando, educa amparando sempre. Em resumo, diz Emmanuel, quem se dedica ao Senhor entrega-se-lhe ao bendito poder como é, onde está, com o que tem e com quem convive, e persevera na execução incessante da obra do Senhor, sem perguntar como, onde, quanto ou quem deve trabalhar para realmente servir. Fábio, eu não sei o que fazer, não sei como ajudar.
Busque a caridade como Jesus entende a caridade. Isso está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é a caridade? Como Jesus entende a caridade? São 3 frases. Uma começa com B, outra começa com I e outra começa com P. É um bip na nossa cabeça. B. Benevolência para com todos. Isso dá para fazer. Dá para ser bom com as outras pessoas indistintamente. Isso dá para fazer. Não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Dá para fazer. Ser bom com as outras pessoas. E indulgência para com as imperfeições dos outros. Entender que os outros têm deficiências. Se aquilo fere a ética, a moral, as leis, que a pessoa pague por isso, evidentemente. Mas que eu entenda que é um estágio evolutivo. Né? Se eu sou servo do Senhor e entendo que eu estou aqui no mundo, mas não sou do mundo, também aquele que errou está no mundo, mas não é do mundo. Está imerso na matéria, mas é do plano espiritual. É um espírito imortal. É esse o ponto. Né? E P, perdão das ofensas. Se eu for indulgente, não vou precisar perdoar. Praticamente vai ser automático. Então isso é um trabalho a ser feito. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, estão resumidas aí a caridade como Jesus entende. Estão resumidas as características da caridade como Jesus entende a caridade. E é isso, o servo do Senhor faz isso. Sabe, eu não consigo fazer o bem, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Faça o bem o quanto você puder. Como que faz caridade? Com cortesia. O primeiro passo da caridade é a cortesia. Como que se ama outra pessoa? Com gentileza. O primeiro passo do amor é a gentileza. A gentileza é o primeiro passo do amor. Fábio, como que eu perdoo? Perdoar para mim é dificílimo. Começa não revidando. O primeiro passo do perdão é não revidar. Não reagir. Percebe? É esse um ponto interessante. Não reaja. O sujeito te fechou no trânsito. Não reage. Não estou falando de não reagir no sentido de não jogar o carro em cima, porque isso muitas pessoas não fazem. Tem uns idiotas que fazem, jogam o carro em cima. Mas se você já não faz isso, que ótimo. Estou falando de não reagir, inclusive soltando um palavrão, soltando um xingamento, soltando uma agressão verbal àquela pessoa. É não revidar, é o começo do perdão. Então nós temos 3 primeiros passos aí bem definidos. Caridade, que é o amor em ação. A caridade, qual o primeiro passo da caridade? Cortesia. Vai no Google, escreve cortesia e pede sinônimos de cortesia. Você vai ver quanta coisa você pode fazer que é caridade. Que é o primeiro passo da caridade. Primeiro passo do amor, gentileza. Vai no Google, escreve gentileza. Ou no chat GPT, enfim, você que tem acesso à inteligência artificial, escreve lá, cortesia, depois escreve gentileza e pede o que é gentileza, me dá 10 formas de gentileza e procura fazer aquilo lá. Perdão, não revidar, é o primeiro passo do perdão. Segura. Ah, mas eu pensei, tá. Entre pensar e falar tem a sua ação. O pensar, o pensamento que vem é vício. E nós temos há milhares de anos. Não reage, comece a ser senhor da sua vida. Descartes sempre dizia que, acho que é ele, que fala sobre, agora fiquei na dúvida se é ele que diz. Bom, enfim, só se é livre quando se faz o que não quer. É ele? Só se é livre quando se faz o que não quer. Ou seja, fazer aquilo que eu normalmente faço, fazer aquilo que viciosamente eu já faço, fazer aquilo que naturalmente eu já faço, que de uma maneira horrorosa eu já faço, eu sou escravo do meu vício. Então eu não sou livre. Eu sou livre quando eu decido não fazer aquilo, por exemplo. É fazer o que eu não quero. Então é muito importante isso. Né? Nessa passagem aqui de Jesus,
na parábola da figueira que secou, que está em Marcos capítulo 9, versículos 12 a 14, 20 a 23, tem que dar uma explicadazinha, mas vocês vão entender o que se espera do servo do Senhor. E quando nós temos a oportunidade de ser um servo do Senhor e a gente não aproveita essa oportunidade, há consequências. Há consequências. E o que isso significa? Que vão me castigar por isso? Não. São oportunidades que eu perco. Então vamos lá. Parábola da figueira que secou, a fé transporta montanhas, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá. Quando saíam de Betânia, da cidade de Betânia, Jesus teve fome. E vendo ao longe uma figueira, foi para ela, encaminhou-se até lá, a ver se acharia alguma coisa, figos, portanto, né? Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Tá, vamos lá. Primeiro ponto. O Evangelho de Marcos foi escrito muito depois. Marcos era garoto na época que Jesus foi crucificado. Ouviu muitas histórias de Lázaro, Maria, Marta, dos próprios discípulos, dos próprios apóstolos, do que as pessoas contavam, escreveu o seu evangelho nessa base mais do místico, do Jesus Messias, né? E essa parte da figueira, que tem em outros evangelhos, também em outro evangelho também dá para fazer essa citação que a gente vai fazer agora. A ideia é, olha, se você tem um propósito, que é dar figo, se você não der figo, você não serve. Certo? Quem criou tudo que há na terra, literalmente falando, foi Jesus. Ele não é Deus. É que a terra foi colocada para ele, foi dada a ele para que ele fizesse o melhor. E ele que fez tudo que tem aqui. Então ele sabia, evidentemente, que não havia figos lá. Foi uma lição para explicar para nós, para os apóstolos em primeira mão e para nós, consequentemente, que para aquele fim, para aquele objetivo que você, eu, que nós estamos aqui encarnados, precisamos desenvolver. Caso contrário, teremos grandes problemas. Secará, perderemos a oportunidade e teremos que recomeçar. Teremos que nascer outra vez. E que se, ao contrário daquela situação que eu tenho que produzir, que eu planejei, que está no meu planejamento encarnatório, que eu chego para fazer, que eu encarno para fazer, e chega aqui covardemente e eu fico apenas esperando as leis do mundo para só no momento oportuno, quando não tiver outra possibilidade, eu então gere frutos só naquele momento, de acordo com aquela necessidade, fazendo o mínimo, só aquilo que se espera de mim. Quando eu voltar para o plano espiritual, eu vou ver que eu não servi ao Senhor. Quer fazer um paralelo? Parábola dos talentos. 10 talentos para um, 5 talentos para outro e 1 talento para o outro. Quem recebeu um talento foi lá e enterrou porque tinha medo, tal, era covarde, vagabundo, preguiçoso, tal e coisa e tal. Quando o Senhor voltou, o que tinha 10 tinha mais 10, o que tinha 5 tinha mais 5, e o que tinha 1 falou: não te devo nada, é seu. E o Senhor falou: poxa, mas nem no banco, cara, você colocou? Quer dizer, você não fez, você fez o quê? Você fez o mínimo. Então,
esse talento que você tem, tchau, nem esse você vai ficar mais. Dá para aquele que tem bastante que ele se vira. Você foi um servo mau. Você não foi um servo do Senhor, você foi um vagabundo que veio aqui para ficar nas coisas mundanas, aproveitando-se das coisas do mundo em detrimento daquilo que é o real, daquilo que é o de verdade, daquilo que é de onde você veio para onde você vai. E ainda acrescentou uma situação extremamente importante, que é fé e conhecimento. Quando ele fala, se tiver fé e souber o que você está falando, né, aí outro pedaço fala do tamanho de um grão de mostarda, enfim. Você vai dizer para esse monte, para essa montanha, sai daqui e vai para lá, ela vai. O que isso significa? Que nós vamos sair por aí mexendo montanha? Não. O que significa é que se eu tiver a fé igual a conhecimento, eu vou tirar do meu caminho qualquer empecilho. E nada me será impossível, eu vou fazer tudo aquilo que ele fez, porque o que Jesus fez é absolutamente tudo aquilo que nós podemos fazer. Só para vocês terem uma ideia. O corpo humano, se nós pegarmos toda a energia atômica que tem no corpo humano, pega todos os átomos do corpo e soma essa energia que nós temos só no corpo. Não estou falando de perispírito. Só a energia que nós temos no corpo, segundo as pesquisas que eu fiz, um corpo humano médio aí, corpo humano médio, a quantidade de átomos que tem, a energia que esse corpo detém, só nessa energia atômica que esse corpo detém, seria o equivalente à produção total, 100% da capacidade da hidrelétrica de Itaipu por 33 anos. Então, tudo que a hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do mundo, que fica no Paraná, entre o Brasil e o Paraguai e a Argentina, lá naquela divisa, essa hidrelétrica, tudo que ela produzir com 100% da capacidade durante 33 anos é a quantidade de energia que nós temos no nosso corpo. Não estou falando de perispírito, que também é composto de átomos, certo? Estou falando só do corpo. Se você, eu, se nós tivermos a capacidade, o conhecimento de colocar essa energia em ação para um fim útil, eu posso fazer qualquer coisa. Então essa informação é extremamente importante no que diz respeito à ciência, para nós entendermos que nós temos um potencial gigantesco. Imagina o que uma hidrelétrica do tamanho da Itaipu, em 100% da sua capacidade durante 33 anos ininterruptos, se pudesse somar tudo isso, é a energia que nós temos no nosso corpo físico, fora o perispírito. Fora eu espírito. Então nós estamos falando de uma energia gigantesca que nós controlamos ou não. Nós não controlamos nem o nosso intestino ainda. Portanto, fé, que é conhecimento, como o Espiritismo entende fé, que é igual a conhecimento, se você tiver fé, conhecimento, o tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai manipular a energia ao seu redor e vai fazer o que você quiser fazer, o que você puder fazer, o que você desejar fazer, sem derrogar, sem modificar nenhuma lei da natureza, percebe? É isso que é importante a gente estudar. Jesus não fez milagres, então leia o céu e o inferno. Não são milagres, porque milagre seria uma coisa que muda a lei de Deus. Não, ele nunca fez isso. Há explicações de que ele transformou a água em vinho e que seria uma metáfora, e que João trabalhou com uma metáfora, e que isso era transformar o pensamento de água das pessoas, ou seja, um pensamento primário, em um pensamento mais sofisticado, que seria o vinho. Ele estava falando de transformar os judeus, ele estaria falando de transformar os judeus mais arraigados à lei mosaica, às ideias cristãs, ou às ideias de Jesus, que cristã surgiu depois, né? Outros dizem que na realidade houve essa interferência e que a energia necessária para fazer essa modificação atômica na água seria algo grandioso. Porém, no entanto, contudo, todavia,
a quantidade de energia que se tem e se pode manipular, e Jesus conseguia manipular essa energia que tem no nosso corpo, é suficiente para fazer isso, ó, com o pé nas costas, fora o perispírito ainda. E ele sendo espírito perfeito ainda, aí é outra situação. Certo? Só para a gente entender que tem muita coisa que a gente ainda não sabe, tem muita coisa que a gente precisa aprender, tem muita coisa que a gente precisa entender que não é assim que funciona, não é uma coisa infantil, poderia eu dizer, uma coisa infantilizada, a ponto de, eu não sou do mundo, que Jesus falou que nós não somos do mundo, então agora eu só vivo para Jesus, então eu não faço mais nada que não seja para Jesus. Dentro de um círculo, de uma bolha, de uma bolinha, de um grupinho, de um formigueirinho, é isso? Não seja tolo, não seja infantil, não seja criança espiritual nesse sentido. Cresça, amadureça. Nós espíritas, teoricamente, já não somos mais crianças espiritualmente falando, né? Já somos aí uns adolescentes, uns jovenzinhos, alguns de nós adultos, né? Espiritualmente falando, já para entender que não é assim, né? Eu não sou do mundo, como vocês também não são do mundo. Nós não somos isso que se vê. Isso aqui não sou eu. Isso aqui é um corpo que eu estou usando já há quase 54 anos. Está meio cansado, na verdade. Há quase 54 anos que eu estou usando para essa encarnação aqui. Mas já tive milhares de outros. Já tive milhares de outros. Em outras encarnações. E terei, sabe Deus quantas ainda. Precisamos só não correr o risco de sermos uma figueira que só dá fruto no momento que tem que dar, quando não tem jeito. Mas um servo do Senhor que está à disposição gerando fruto o tempo todo. O tempo todo. É isso que se espera da gente. E é isso que a gente precisa fazer. Senão a gente vai secar, né? Senão a gente vai secar, né? Eu não quero secar, não. Você quer secar? Eu não quero. Eu não estou afim de secar, não. Não mesmo. Bom, vamos lá. Minha água está aqui. A sua já deve estar aí, né? Então separa o vídeo e pega lá a sua água para a gente então fazer a finalização da fluidificação. Tá bom? Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus mais uma vez. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, nosso guia espiritual, benfeitores espirituais, mentores nomeados e não nomeados que aqui estiveram, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, muito obrigado pela presença de todos e cada um de vocês, muito obrigado, Senhor Jesus, pela visita à nossa casa, muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia e principalmente por nos ajudar a relembrar os seus ensinamentos, como o Senhor prometeu que faria, né? O Senhor pediria ao Pai que enviasse o Consolador, que é o Espiritismo, para relembrar o que o Senhor disse e trazer as coisas que o Senhor não podia dizer naquela época. Então, por isso, muito obrigado mais uma vez e pela paciência de estar reexplicando. Por isso, muito obrigado. Nos pedidos, mestre, que o Senhor nos ajude com a finalização da fluidificação dessa água, com os nossos eflúvios magnéticos também, né, a nossa parte animal, nossa parte física, em benefício de quem a gente agora, evidentemente, vai fazer o pedido, ou vocês aí em voz alta, ou por pensamento. Eu vou fazer em pensamento aqui. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo carinho, pela paciência, pela misericórdia, pelo acréscimo do acréscimo do acréscimo do acréscimo da misericórdia. Muito obrigado por ter vindo nos ver, por ter estado conosco. Um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser. Que assim seja. Beijo enorme para você também. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Evangelho no Lar, mais uma gota de Espiritismo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.